Se prepare, porque o que a gente vai conversar hoje aqui pode virar de cabeça para baixo uma das coisas que a gente mais tem como certa, a nossa própria mente. E se tudo que a gente sempre achou sobre como os pensamentos funcionam estiver, na verdade, errado? Vamos mergulhar fundo nisso agora. Pois é, a vida inteira a gente aprendeu, né, na escola, nos livros, que o nosso cérebro é a grande fábrica de ideias, que tudo, absolutamente tudo que a gente pensa, sente, imagina, nasce ali. Mas e se não for bem assim? E se o cérebro não for a fábrica, e sim a antena? É isso, a ideia é simplesmente revolucionária. Pensa só, o cérebro não cria nada do zero, ele só sintoniza. Ele é tipo um decodificador super avançado, uma máquina biológica que capta o que já está no ar. E se isso for verdade, muda o jogo completamente. Essa é a grande sacada que a gente vai desvendar hoje. A de que o nosso cérebro funciona, na verdade, como um rádio. Pensa bem, o aparelho de rádio não cria música, certo? Ele não inventa notícia. Ele só capta a onda que está ali disponível. A mesma coisa seria com o nosso cérebro. O pensamento mesmo, a origem de tudo, vem da nossa mente espiritual. O cérebro físico é só o aparelho que capta e decodifica esse sinal. E o nome técnico para isso é sintonia mental. E a consequência disso é, uau, é de arrepiar. Porque se o cérebro é só o rádio, o que acontece quando o rádio quebra? A emissora continua no ar, não é verdade? A música não para. Isso quer dizer que a nossa consciência, quem a gente é, os nossos pensamentos, não acabam quando o corpo físico morre. A transmissão continua. Tá, mas de onde tiraram essa ideia tão revolucionária? Bom, ela não é de hoje. Foi detalhada num livro lá de 1959. E a história de como esse livro foi escrito já é, por si só, algo inacreditável. O nome do livro é Mecanismos da Mediunidade. E para quem já conhece, ele é o 11º da famosa série ditada pelo espírito André Luiz, uma coleção de livros que tem exatamente essa pegada. Tentar construir uma ponte entre a ciência e a espiritualidade, explicando como essa comunicação entre os dois planos acontece. E é aqui que a coisa fica ainda mais impressionante. Esse foi o segundo livro da série escrito por 2 médiums ao mesmo tempo. Mas dessa vez com uma organização assim cirúrgica. Chico Xavier psicografou todos os capítulos pares e o Valdo Vieira todos os ímpares. Imagina isso? Eles foram se revezando, um capítulo de cada vez, como numa corrida de bastão, sem combinar absolutamente nada. E o mais incrível, quem lê nem percebe a troca. O texto é perfeitamente coeso. Ok, mas e a gente com isso? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? É aí que tá. Essa capacidade de sintonizar pensamentos não é um superpoder para meia dúzia de pessoas. É algo que todo mundo tem. É basicamente uma característica humana. O ponto central é este. No fundo, todo mundo é médium. Todo mundo tem essa antena ligada, captando e emitindo ondas de pensamento o tempo todo. A diferença entre um médium treinado e uma pessoa comum é a mesma de um músico profissional para alguém que nunca pegou no violão. A capacidade está ali, adormecida. O que muda tudo é o treino, a dedicação, a disciplina. E como é que isso rola na prática? Pensa assim, cada pensamento nosso é uma transmissão de rádio. A gente vive mergulhado num verdadeiro oceano de ondas mentais. Cada emoção, cada ideia é energia que a gente joga para o universo. Isso cria um campo em volta da gente que, por pura sintonia, atrai outros espíritos que estão vibrando na mesma faixa. Dá para imaginar as emoções como se fossem estações de rádio diferentes. Tem a estação da raiva, sabe? Tocando aquela música pesada. Tem a do medo, que tem aquela estática que incomoda. E tem as estações da gratidão, da alegria, que vibram numa frequência muito mais alta, mais limpa. No fim das contas, a companhia espiritual que a gente atrai depende muito de qual estação a gente deixa sintonizado o dia todo. Ou trazendo para hoje, a nossa mente é uma playlist. Qual é a música que está tocando aí na cabeça agora? Se for uma playlist de gratidão, de otimismo, vai juntar uma galera que curte essa vibe. Agora, se a playlist for só de lamentação, de pessimismo, bom, vai atrair quem gosta desse tipo de som. A boa notícia é que quem escolhe a música somos nós. Beleza, então como é que a gente faz para trocar de estação? Como a gente melhora essa sintonia? O livro apresenta uma ferramenta super poderosa para isso e dá um novo significado para uma das práticas mais antigas que existem.
A gente aprendeu a pensar na oração como um pedido, certo? Mas e se ela for, na verdade, um ajuste de frequência? Pensa comigo. Quando a nossa mente está cheia de ruído, ansiedade, medo, mágoa, a nossa conexão fica péssima, cheia de chiado. A oração entra aí como aquele botão de sintonia fina do rádio antigo. Você vai girando devagarinho, ela vai limpando o chiado, elevando a vibração e, de repente, a conexão fica cristalina. É aí que a gente consegue se conectar com planos mais altos. E se a gente levasse essa ideia de sintonia ao nível máximo? Uma sintonia perfeita, pura, sem nenhuma interferência. A gente chega no maior exemplo que a humanidade já conheceu. Isso nos força a repensar uma coisa. Será que Jesus fazia milagres? Será que ele quebrava as leis da natureza? Ou será que o que ele fazia era algo ainda mais profundo e, de certa forma, mais lógico? E aqui vem a conclusão arrebatadora do livro. Jesus não operava milagres. Ele era um médium perfeito de Deus. A mente dele estava em sintonia total e absoluta com o amor divino, sem ruído, sem interferência, sem ego. A vontade de Deus simplesmente fluía através dele, sem barreiras. As curas e os ensinamentos eram resultado natural dessa conexão perfeita. E essa, no final das contas, é a grande lição que fica pra gente. O objetivo não é sair por aí fazendo coisas espetaculares. O objetivo é um trabalho de formiguinha, diária, de limpar o nosso próprio sinal, de melhorar nossa frequência através do que a gente pensa, sente e faz. E aí fica a pergunta pra gente refletir: qual é a música que a nossa mente está tocando agora?